Mateus 18, 21. Amém? Mateus 18, 21. E a palavra diz: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, por quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? E Jesus disse, continuou perguntando Pedro: 7 vezes? Aí no versículo 22 de Lucas 18, Jesus disse: não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Quer dizer, muito mais. Multiplica por 10, por 1000. Na verdade, em outras palavras, você deve perdoar sempre, porque a palavra é clara. Se nós não perdoarmos aqueles que são nosso próximo, o Senhor disse que Ele não nos perdoará. Foi o que Jesus disse. É a vontade de Deus que nós recebemos o perdão dEle e que a gente tenha também misericórdia das pessoas. Amém? Porque a medida do nosso perdão é a demonstração do amor, da medida do amor que demonstramos, que mostramos para com Deus e para com as pessoas. Então, uma forma de agradecer a Deus pelo perdão é perdoando as pessoas. Por isso que Ele diz: quem muito perdoa mostra mais amor. Quem muito é perdoado mostra mais amor. Então, quanto mais você diz amar a Deus, mais você foi perdoado. Quer dizer que seus pecados foram muitos e você perdoou. E Ele espera que você tenha essa mesma atitude com as pessoas, para que as pessoas também sejam gratos a Deus, possam ter esse encontro com o amor de Deus. E é a sua atitude de perdão que mostra o amor, porque Deus mostrou o seu amor para conosco, nos dando o perdão dele. Ele disse: eu te amo, por isso eu te perdoo. E quando nós perdoamos a pessoa, uma pessoa, ela vê em nós o amor de Deus em nós. Então, a medida que nós perdoamos é a medida que demonstramos o amor que Deus nos deu através do perdão dele. E é isso que Deus espera de nós. Vamos lá então continuar. Em Mateus 18 ainda, agora vamos para o versículo 23. Aí diz assim: porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram-lhe um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado, esse empregado que devia milhões de dólares, não tinha como pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, que ele fosse vendido como escravo, e a sua esposa e os seus filhos, e que ele fosse vendido também tudo o que ele possuía. Então nós vimos que sem o perdão de Deus, do rei, nós viramos o quê? Escravos. E não só escravos, mas sem o perdão de Deus para nossas vidas, se não buscarmos, almejarmos o perdão, tudo fica exposto ao perigo, à destruição na nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus. Nós necessitamos reconhecer que carecemos da graça de Deus, até mesmo para que não sejam destruídos os nossos filhos, a esposa e tudo que possuímos. Porque o inimigo vem para tocar naqueles que vivem sob o domínio do pecado. O inimigo tem poder para tocá-los. Mas aqueles que receberam a graça, o perdão de Deus, o favor de Deus, esse inimigo não pode tocá-los. Por isso o perdão é essencial. É a proteção que temos de Deus sobre tudo que somos e tudo que possuímos. Então precisamos do perdão de Deus. Precisamos reconhecer a Cristo, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Precisamos pedir perdão a Deus por todas as nossas atitudes. Não é porque entramos na graça, que está tudo pago na cruz, que vamos permanecer no pecado.
E como nós não permanecemos no pecado quando pedimos perdão e quando aprendemos a importância de perdoar as pessoas. Se você não perdoa, você se torna escravo. Se você não recebe o perdão de Deus, se torna escravo. Se não reconhece os seus pecados e pede o perdão de Deus, você vai ser escravizado pelo pecado e pelo diabo de forma indireta. Então o perdão é essencial, está na nossa memória, constantemente trazendo a nossa memória. Fez errado? Ora, Pai, me perdoa por isso, me perdoa por esse pensamento, me perdoa por essas palavras, me perdoa por essas atitudes. Senhor, eu desejo não fazer isso e vou me esforçar para não fazer isso. Que o sangue de Jesus me purifique desse pecado agora, me liberte desse desejo, dessa violência que está se manifestando em mim, no meu corpo e no meu sentimento. Então o perdão tem que fazer parte constante do nosso caminhar na cruz, a busca por esse perdão de Deus, porque é pelo sangue de Jesus derramado na cruz que alcançamos o perdão, e este sangue nos faz filhos purificados e filhos livres, servos livres. Amém? Glória a Deus. Então a importância do perdão. Mas o que aconteceu no versículo 26? O empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Não é isso que nós falamos? Para Deus, me perdoe, Senhor, não tive a intenção, me perdoe porque foi sem querer, me perdoe porque eu fiz errado. Senhor, eu reconheço, eu sou muito frágil, não consigo controlar os meus ímpetos, minhas palavras às vezes, e a gente reconhece as nossas limitações. E aquele homem disse para o rei: não tem como, não permita isso, que eu me torne escravo, não permita, rei, tenha misericórdia de mim. Então ele derramou, como aquela mulher que derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus, mas ali já eram as lágrimas de quem já foi redimido, que o perdão foi lhe dado. E este homem derramou também a sua vida, clamando pela misericórdia do rei. E assim temos que fazer, porque quando um coração se derrama, como aquela mulher que jogou as suas lágrimas nos pés de Jesus, e jogou o seu perfume, as suas ofertas aos pés de Jesus, tudo que tinha de importância para ela naquele momento era apenas em adorá-lo e agradecer a Ele pelo perdão que ela recebeu dos seus pecados. E esse homem suplicou por esse perdão também, e colocou a vida dele diante do rei, suplicando: tenha misericórdia de mim. E o rei se compadeceu, porque o rei é um rei justo e muito rico também em misericórdia. E ele falou: não tem problema, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a sua dívida, mas não vai fazer isso de novo, não vai fazer dívida de novo, porque olha o perigo que você correu, vivendo uma vida de pecado. Olha o perigo que você correu de perder a sua família, de perder o seu bem, de perder a sua liberdade. E aquele homem saiu da presença do rei. Aí no versículo 28 ele diz: o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhes devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço. Olha só, cara, olha só como nós somos. Por que a gente tem que vigiar? Porque as nossas tendências carnais são malignas, elas são violentas, elas são vingativas, elas querem fazer justiça da própria mão. Aquele homem encontrou uma pessoa que lhe devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões. Você não leu isso aqui comigo? Ele devia quanto? Milhões de moedas de prata. E o outro lhe devia apenas 100 moedas de prata. E ele encontrou o seu amigo e disse para ele, pegou no pescoço dele e disse, ele pegou esse companheiro pelo pescoço, versículo 28, e começou a sacudir. Violência, vontade de se vingar, porque a gente
A gente é frágil quando a gente peca e reconhece o pecado, a gente acha que a gente é digno do perdão, mas quando as pessoas nos ferem, a gente acha que ela não merece o nosso perdão porque ela foi mal, ela é ruim por natureza, então ela tem que ser presa mesmo, ela tem que pagar pelo que ela deve. Então o homem não teve nenhum sentimento de misericórdia, pegou aquele homem pelo pescoço e ainda chacoalhou ele. Você vai me pagar o que você deve, com muita raiva. Pague-me, pague, ele diz no versículo 28, o que você deve. E é assim que a humanidade tem o costume de fazer. O egoísmo, o orgulho nos leva a fazer. Sem piedade, você deve e paga. Não é questão de dinheiro, é questão de atitude. Por que eu firo algumas pessoas e peço perdão a Deus, e Deus me dá a paz, dizendo que está perdoado? E eu aceito esse perdão e acho que sou digno desse perdão. Agora, por que as pessoas que me ferem não são dignas de perdão? O que Deus nos perdoou é muito mais além, é muito maior o tamanho dos nossos pecados do que às vezes aquele pontinho que a pessoa nos feriu. Às vezes a pessoa cometeu um ponto só de pecado contra a sua vida, e você foi perdoado por uma multidão de pecados, e por causa de um 100 real, você foi perdoado de 1 milhão, e por causa de 100 real, de uma atitude às vezes tão insignificante, tão pequena, você nega o perdão àquela pessoa. E nós costumamos dizer sempre para as pessoas: pague o que você me deve. Então, todas as vezes que não declaramos o perdão às pessoas que agiram de uma forma que não nos agradou, que agiram de uma forma que nos feriram, que muitas vezes fizeram por impulsos violentos naturais da vida dela, do temperamento, do caráter, seja o que for, e nós negamos o perdão, nós estamos dizendo para ela, em outras palavras: pague o que você me deve. Mas a Bíblia diz no versículo 29 que o seu companheiro, essa pessoa que devia 100 real para ele, se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas o versículo 30 diz: mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a sua dívida. Ele quis justiça, e da forma dele não teve piedade de fazer com que aquele homem pudesse se tornar escravo também, pudesse ser escravizado, aprisionado e destruído pelas forças do inimigo por causa da sua vingança, do seu sentimento de querer ver o outro pagar por aquilo que ele fez contra você. E a Bíblia diz que após ele fazer isso, quando os outros empregados viram o que tinha acontecido, versículo 31, ficaram revoltados e foram contar tudo para o patrão. Não adianta, tudo chega aos ouvidos de Deus. Ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipresente, nada escapa dos olhos do Senhor. Então não adianta dizer que não vai perdoar, de se vingar da pessoa, de planejar uma forma de se vingar, de agora ela vai ver, agora ele vai ver. Quando você fala isso, você está dizendo: ele vai pagar o que me deve, custe o que custar. Só que quando o rei fica sabendo disso, a ira do Senhor pode se levantar também contra você, porque ele perdoou as montanhas, o muito dos seus pecados, e por causa de um pecado que o seu irmão cometeu contra você, com 100 real que ele está devendo para você, você não quer perdoar. Deus te perdoou 1 milhão, e 100 real você não quer perdoar na vida de uma pessoa que cometeu um pecado. Você cometeu 1 milhão de pecados contra o Senhor, e Ele te perdoou pelo sangue de Jesus, e a pessoa cometeu um pecado contra você, uma agressão de palavra, de atitude, e você não declara o seu perdão. Pelo contrário, amaldiçoa para que os demônios os prendam, para que os espíritos malignos o oprimam e ele seja destruído, para pelo próprio prazer de ver aquela pessoa pagar o que lhe deve. Só que o rei ficou sabendo. Aí no versículo 32 ele diz: aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Ao versículo 33 ele diz:
Porque, portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. E o patrão ficou com muita ira e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Sabe o que isso quer dizer? Que se não perdoamos, Deus também não vai nos perdoar. Então tem muita gente que pode estar sendo impedido no futuro, após a morte, de entrar no céu por um coração cheio de raiva. Crê na graça de Cristo, crê no amor de Deus, mas tem um coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de vingança, por causa de 100 reais. Uma multidão de pecados durante a vida que você acumulou, e Deus te perdoou. E por um pecado de uma pessoa contra a sua vida, não é questão dela ter razão ou não, por um pecado que ela cometeu, você não tomou a decisão de perdoar. Então aqui está dizendo que o rei nos entregou aos verdugos, que são aqueles que são como carcereiros, né? Que naquela época cuidavam para que a sentença, o castigo fosse aplicado naquelas pessoas, e que a gente associa esses verdugos a opressões espirituais hoje, que vem sobre a pessoa que não perdoa, porque há tantos problemas psicológicos, há tantos problemas emocionais e doenças físicas que causam a falta de perdão. Então nós acreditamos que está representado o carcereiro ali que foi entregue pelo rei para que pudesse aplicar a justiça sobre esse servo que não quis perdoar. Se trata de questões espirituais, ainda nessa vida, para que ele fosse torturado, para que ele sofresse permissão de Deus para sofrer com certas opressões sobre a sua vida, por causa do desejo de vingança, do desejo de ódio. E fora a questão da salvação, porque se ele morrer sem declarar, sem na questão de esquecer, é uma questão de decisão de perdoar, de tomar a decisão. Deus quer que eu perdoe e eu perdoo, se ele merece ou não, que Deus julgue isso. Eu abro mão do julgamento, eu perdoo essa pessoa, e é uma decisão que você toma. E quando você toma, você sai da justiça, você passa a ser tirado dessa sentença de Deus, de te entregar às mãos dos opressores, para que os espíritos possam tocar em você, de opressão. Então é muito sério. O perdão é uma chave que abre a vida eterna para você, que abre os caminhos da vida eterna. Como Jesus nos perdoou, Ele abriu o caminho para nós, através do seu perdão, do seu sangue, e daquela palavra que Ele diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Ele nos libertou do cativeiro, nos libertou desse cativeiro que iríamos ser presos à vida eterna. Ele nos libertou para que nós tivéssemos uma vida de liberdade, para viver com Deus em liberdade e eternidade, nesta vida e eternamente. Então é muito importante entender que nós precisamos perdoar, porque o perdão tem que fazer parte da nossa vida, presente, sempre exercitando. Vou perdoar porque é a vontade de Deus. Não se trata de ser justo ou injusto, não se trata de eu achar nos meus achismos, se trata de que Deus não quer que eu guarde sentimento de ódio, de vingança por uma pessoa, de raiva. Devemos sempre exercitar o perdão, para que a ira de Deus não venha sobre nós e Ele nos entregue a mão de opressores malignos para nos atormentar. Então diz a palavra no versículo 34, o patrão ficou com muita raiva, entregou o empregado para a cadeia e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse sua dívida. No 35, Jesus terminou dizendo: é isso, repete comigo, é isso que o Pai que está nos céus vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém. Dá para entender? A seriedade não saiu da minha boca, saiu da boca de Jesus. É isso que Deus vai fazer. Você quer viver uma vida livre, de liberdade, cheio do Espírito Santo, uma vida de amor, de alegria no Espírito Santo? Então libere o perdão, porque se você quer ter um bom relacionamento com Deus, libere o perdão, porque Ele perdoou os seus milhões de reais, perdoou os seus milhões de pecados,
e por causa de 100 reais, 100 reais, até menos, 10 reais, porque o irmão não me deu a paz do Senhor. 10 reais isso aí vale, não é possível. E a pessoa não perdoa, quer se vingar, ele vai ver. Da outra vez, quando ele vir, eu não vou dar a mão para ele. É um absurdo isso. É um absurdo. Imagina, a gente fica indignado com essas pequenas coisas que as pessoas criam barreira no relacionamento com a outra. Imagina Deus olhando do céu. Quantos pecados eu perdoei dessa pessoa? E ela olha para o irmão por causa de 10 reais, por causa de um aperto de mão às vezes, ou por causa de uma palavra, ou por causa de um dinheiro que emprestou e não pagou. Ela abre mão da paz com Deus para viver tormentas, para viver opressões malignas que Deus liberou para que o inimigo pudesse trabalhar, porque a falta de perdão é uma questão de conceito de comunhão. Se você não perdoa, o seu coração, o seu espírito não estará pronto para se relacionar, para ter comunhão com Deus como Ele espera que você tenha. E isso pode comprometer também a sua vida eterna, a sua salvação, porque você não está cumprindo o principal mandamento do Senhor: perdoar. Que o perdão é a expressão, quanto mais se perdoa, mais está sendo demonstrado o amor, e mais se demonstra amor quando nós perdoamos as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então para com essa conversa. Para com essa conversa lá em casa, para com o que tu me deve. Que esse negócio para que tu me deve não dá certo. Você não consegue enxergar o valor das coisas, porque a raiva toma conta do coração. Então perdoa, Senhor, perdoa. Não pensa muito, e se pensar você desiste. Mas perdoa, Senhor, deixa Ele quieto, porque eu quero ter paz contigo. Esse é o grande valor que temos que preservar. É a paz com Deus e a paz com os homens. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar. Amém? Pode ficar. Senhor, em nome de Jesus, então peraí, nós oramos e declaramos a Tua palavra em nós e te agradecemos. Nos ensina, Senhor, a perdoar. Que cada pessoa que está ouvindo, Pai, cada pessoa que ouviu essa palavra essa noite, seja edificada e fortalecida pelo Teu poder. Que Teu Espírito convença que o melhor caminho é o perdão. E quanto mais se recebe perdão, mais gratos somos a Ti pelo Teu perdão. E assim também, quando mais liberamos perdão para as pessoas, mais estamos reconhecendo o Teu amor por nós e estamos demonstrando o Teu amor por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, dá-nos fé, como disse o apóstolo, para que possamos perdoar muito mais que 77 vezes, possamos perdoar sempre, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa a nossa vida e nos capacite, Pai, porque nós queremos ter paz contigo e paz com todos os homens, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.